Explicar esse quebra-gelo. Do jeito que você está, você pode se ajoelhar, pode ficar à vontade. Aleluia. Abba, aqui nós estamos mais uma vez, eu e você, você e eu, e todos os que estão aqui. Por isso te peço agora, sei que eu não tenho o poder de persuadir ninguém, sei que a minha suficiência, a minha capacitação é inapropriada para isso, porque eu dependo de Ti. É o Senhor que faz. A minha função aqui é só pregar a Tua palavra, e é o Senhor que vai convencer eles do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que vai convencer eles que eles são filhos amados do Senhor, independente dos erros que cometeram. Abba, eu te peço nessa tarde maravilhosa, fala conosco, entrega algo específico para alguém nesse lugar, arranca pessoas da posição que estão e coloca na posição que o Senhor quer. Assim como a palavra, uma flecha puxando para trás, tornando essa pessoa humilde ao nível de lançar ela para no tempo certo ela não se tornar orgulhosa pelo que o Senhor vai fazer. Ao discernimento da palavra veio. Senhor, por isso, usa o teu servo, te peço, me torna, Senhor, parecido com o Senhor, e também com a capacidade de amar que o nosso pastor Lucas tem, mas ministra a tua igreja, Senhor, fala conosco nessa noite, e nos ajude a entender que temos um Pai, e que é prazeroso esperar na presença do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós glorificamos agora o Teu nome e te agradecemos pela dirigente do culto. O Senhor falou com ela sobre a ministração, talvez ela não entendeu. O Senhor falou com os ministros de louvores da ministração, talvez eles não entenderam, mas o Senhor falou. O Senhor sempre fala, meu Pai. Por isso nos ajude a esperar em Ti, assim como a nuvem, assim como a coluna de fogo que se direcionava e o povo só saía quando o Senhor ordenava. Assim nós queremos ser, e para isso precisamos de fé. Por isso, fala conosco, porque a nossa fé depende de ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego agora cada mente, cada coração nesse lugar. Todos que irão assistir essa ministração, essa palavra, mente e coração destravado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, todos eles entenderão, e jamais o inimigo roubará o entendimento deles. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço, e agora faz o que o Senhor quer nesse lugar, para a honra e glória do Senhor. Amém. Aleluia. O tema dessa ministração de hoje é: espera em Deus, Ele é o seu Pai. Espera em Deus, Ele é o seu Pai. Mas antes de iniciar ela, eu quero falar um pouco sobre o quebra-gelo que nós fizemos aqui. Quando eu perguntei para eles o dia que eles nasceram e a idade deles, eu estava perguntando para eles no nível espiritual. Eles me responderam corretamente no natural, mas eles não nasceram nesse dia, e eles não têm essa idade no nível espiritual. Eles têm a idade do dia que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Você é um espírito, e você, enquanto não aceitar Jesus, o teu espírito está morto, está adormecido. Você só nasce no mundo espiritual e em Deus quando você aceita Jesus. Então, se o teu espírito volta à vida, e dali começa a se contar os teus dias de vida no nível espiritual de Deus, no reino de Deus. Você nasceu, você vai crescer, você vai desenvolver,
você vai frutificar o reino do Pai dentro de você. E só depois Ele vai multiplicar o reino dele através de você. Então você nasceu quando aceitou Jesus. Você cresceu em graça e conhecimento. Você desenvolveu. Você entendeu o reino e frutificou o reino dentro de você. Porque a palavra de Deus diz que o reino dele está dentro de nós. Então o reino precisa ser frutificado, para só depois então ser multiplicado na terra, que é onde o Evangelho diz: ide por todas as nações e pregai o Evangelho. Essa é a multiplicação do reino aos confins da terra. Mas para isso precisa-se nascer de novo, precisa crescer em Deus, precisa frutificar o reino dentro de nós, e então só depois fazer o ide do Senhor. Mas entre a frutificação e a multiplicação do reino, existe algo específico que muitas vezes nós não estamos fazendo. Se chama esperar, para que você seja revestido de todo o poder. E então vai e pregue o Evangelho por todas as nações. Sem esse revestimento de poder, a multiplicação do reino é comprometida. E por isso que tem muitas pessoas que paralisaram. Por isso que o tema da palavra hoje é espera em Deus, porque Ele é o seu Pai. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele sabe quando você vai estar pronto para fazer o id, que muitos fazem, mas não fazem do jeito que Deus quer. Meu Pai, a prova da espera é a maior prova de fé que existe. A fé é a espera é a maior prova de fé que existe, porque vai precisar da sua obediência para isso. Repetindo, agora em outras palavras, a maior grandeza da fé é a espera. Agora eu pergunto para mim e para você: estamos esperando em Deus? Estamos de fato esperando a coluna de fogo se movimentar? Estamos de fato esperando a nuvem se movimentar? Ou estamos indo sem um comando do Pai, sem o revestimento de poder do alto? E eu estou aqui para dizer a você: chegou o tempo de esperar em Gilgal até Ele circuncidar o seu coração, para depois você derrubar as muralhas de Jericó e conquistar o que é seu. É preciso a circuncisão no coração. Você precisa entender que és filho. Eu não sei porque Deus está trazendo isso, mas não está na ministração. Você precisa entender que és filho, e que és herdeiro de tudo, és dono de tudo. Só que você precisa da maturidade para tomar o que é seu de direito. Muitas coisas nossas, muitos sonhos nossos, muitos sonhos nossos estavam na mão de Satanás, porque de fato não aprendemos a esperar o tempo da maturidade em Deus. Porque você se torna maduro quando você descobre que é filho e rei do exército de Deus, do reino de Deus. A maturidade de um crente é quando ele entende que ele é filho e rei.
e então ele está pronto para o bom combate da fé. Aleluia? Mas vamos para a ministração. Hoje nós iremos falar para dois tipos de pessoas aqui. Pessoas que receberam uma palavra profética, que receberam uma promessa, e as pessoas que ainda não receberam, mas que vão receber e que precisam entender isso, para alcançar e para cumprir aquilo que Deus quer e receber essas promessas nas mãos. Você precisa saber disso. Abra a palavra lá em Salmos 40. Salmos 40, versículo 1. A palavra diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Então, em outras versões está diz: eu esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Agora vamos caminhar, vamos para Salmos 130, versículo 5. Aleluia? Todos? A palavra diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Eu espero no Senhor. Aí no 6 diz: espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Aleluia? Caminha comigo agora para Isaías. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Qual é o segredo? Esperar. Agora, eu vou trazer uma palavra que uma profeta me entregou um dia na igreja. Eu tinha feito uma pergunta para o Senhor na madrugada. Eu disse: o Senhor quer que eu abra empresas, ou o Senhor quer que eu seja isso, ou o Senhor quer que eu espere? Me digam o que o Senhor quer que eu faça. Eu só não quero te desobedecer e errar, e gerar algo que vai me matar lá na frente. Me digam o que o Senhor quer. Então eu, de cabeça baixa na sala de oração, ela está aqui nessa noite. Então ela descarregou, disse: o Senhor mandou te entregar aí Isaías 64, 4. Abram. Isaías 64, 4. Diz assim: aleluia? Aleluia. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. O que é que eu tinha que fazer? Porque Ele estava trabalhando por mim. Ele está trabalhando. Agora, pastor David, como esperar nesse cenário? Eu saí da empresa que trabalhava, todos os meses é uma porrada de dinheiro que vai. Por quê? Porque eu tenho um custo, tenho filhas que faz fisioterapia, só uma sessão da Vitória é R$150, uma hora, fora as despesas que eu tenho. Então eu questionei o meu pai. Eu disse: o senhor pede para eu esperar, como é que fica essas despesas? Ele disse: eu sou o teu pai, eu vou te suprir. Eu vou te suprir. Aleluia. Glória a Deus. Estou achando que aquela palavra foi para tu? Aleluia. Eu vou te suprir. Amados,
quando nós descobrimos que temos um Pai. O Pai não deixará você mendigar o pão. Se eu não me engano, está em Salmos 37, 25. Procura lá, você vai achar. O segredo é você descobrir que tem um Pai. E por mais que dê tudo errado na sua vida, Ele vai te suprir. Aleluia. Muitos de nós fazemos muitas coisas para Deus, coisas boas, coisas que realmente precisam, mas que na hora que chega o tempo da espera, você quer fazer, você quer continuar fazendo, mas o Pai quer que você pare, e você quer continuar fazendo. Quem gosta de fazer as coisas é a sua alma, mas o seu espírito quer estar na presença do Pai. Temos que discernir isso. Quem então está me comandando? É o Espírito de Deus ou a minha alma querendo fazer coisas para Deus, mesmo essas coisas sendo certas? Você precisa vigiar com isso. Um dia eu comprei uma coleção de livros, só de homens renomados, só de homens que realmente buscam o Senhor e que têm uma intimidade com Deus. E o Senhor me disse na madrugada: tudo isso aí é lixo diante de você e eu. Deus estava dizendo para mim: pare de ler muitos livros, pare de ler aquilo que eu não te mandei, pare de fazer aquilo que eu não mandei você fazer. A única coisa que eu quero que você faça é que você tenha um relacionamento íntimo comigo. Então veio a sequência: para de fazer devocional comigo. Eu não quero o teu devocional, eu quero a tua presença, o teu coração diante de mim, dizendo: Pai, estou aqui, eu acordei para te adorar, para te amar e dizer que tu és o meu Pai. Aonde o Senhor quer chegar, pastor David? Eu quero dizer a vocês que muitos estão perdendo tempos com biografias de homens, em vez de descobrir quem é o seu Pai de verdade no secreto. Quando você descobrir o seu Pai, quando você tiver a intimidade com Ele, o púlpito não te fará falta, os livros não te farão falta, nada te fará falta nessa terra, porque você quer estar na presença do Pai. Já vi muitas pessoas brigando por cargos em igreja, já vi muitas pessoas brigando por púlpitos, mas poucas pessoas brigam para estar no secreto com o Pai. Fazem de tudo, andam milhares e milhares de quilômetros de bike na madrugada, acordam para futebol, acordam para tudo, menos para se encontrar com o Pai. Como crescer? Como desenvolver, amados? Como suportar? Como vivenciar a dor e dizer: eu confio em Ti, se eu não tenho uma intimidade com Deus, com meu Pai? Muitos vão desfalecer. Mas se você parar hoje o que está fazendo e decidir dizer: Espírito Santo, meu amigo, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor revele o Pai para mim, me revela, porque eu quero estar na tua presença como um filho amado, e não mais como um escravo pendente. Um dia Deus disse que eu era um pedinte. Deus mudou tudo aqui, amado. Meu Deus. Que eu era um escravo pedinte que vinha para a casa dele para pedir, que vinha para a casa dele para querer as coisas, as bênçãos dele. E um dia: filho, eu te espero um dia,
e que tu venha para a minha presença apenas para desfrutar, porque eu sou o teu pai. Tu está lutando e brigando por tudo que já é seu. Tudo é seu, filho. Para de ser escravo. Tudo é seu. A casa que você quer é sua, o carro que você quer é seu, a bicicleta, a moto é sua. Você só precisa estar na minha presença e buscar primeiro o meu reino. E então eu saí daquele quarto de oração arrasado. E eu disse: meu Deus, é verdade. Quantas vezes eu entrei nesse quarto de oração só para te pedir, mas não para desfrutar da tua presença. Quantas vezes eu entrei aqui, as primeiras palavras minhas, pai, foi disso: me dá isso, me ajude, cura minha filha, faça isso, me dê o que eu preciso. Quantas vezes eu fiz isso, amado? Poucas vezes eu entrei, eu estou aqui apenas para sentir a tua presença. Eu estou aqui para desfrutar do teu colo, pai. Na hora certa o Senhor vai me dar o que eu preciso. Nós somos filhos vivendo no mundo como escravos. E você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser filho e rei. Infelizmente, alguns homens na Bíblia, assim como nós, não conseguiu esperar. Eu vou discorrer a vida de alguns deles para a gente entender como isso é importante. O tempo de espera em Deus até Ele dar o comando. Vamos começar por Arão. Moisés ia subir o monte, todos conhecem essa história. Se não conhece, vocês vão ler a Bíblia, em nome de Jesus. Que eu não vou estar entrando entre linhas não, eu vou direto, tá? E então ele decidiu subir o monte para falar com o Pai, com Deus. E ali ele disse: Arão, espera aqui, até que eu volte. Estou resumindo o que está lá. Arão, ele esperou? Sim. Mas ele esperou da forma correta? Não. Então segura aí. Arão não esperou da forma correta. Agora vamos para Abraão. Abraão, Deus disse: Abraão, eu vou te dar um filho. O nome dele é Isaac. Abraão começou a gerar isso dentro dele, que ia ter um filho da promessa. Deus deu uma promessa para ele, mas Abraão esperou. Abraão gerou quem? Ismael. Ismael fala de obras da carne. Abraão, por não saber esperar em Deus, Abraão se aliançou, coabitou com Agar. Agar significa velha aliança, uma aliança feita na carne. Abraão deixou a carne dele governar, fez aliança com a carne dele e gerou Ismael, um grande problema para ele. Segura aí. Agora, vamos para a origem. Adão. Adão esperou. Era só um dia, amados. Todos os dias Deus visitava Adão na viração do dia. Adão esperou? Não. Porque se Adão tivesse esperado para falar com o Pai, para dialogar com o Pai, para ter uma intimidade com o Pai ia dizer para ele: Adão, não caia nessa cilada, você vai morrer de novo. Eu já te falei, não caia. Adão, fica perto de mim, a tua segurança é aqui, filho, debaixo de minhas asas, fique tranquilo que eu vou te proteger. Adão fez isso? Olha a consequência do mundo. Pastor David, e qual é o problema? Qual é a consequência que esses homens, por não esperar, trouxeram para eles e para nós? Vamos lá. Arão gerou um bezerro de ouro. E eu e você
muitas vezes estamos gerando riquezas, empresas, negócios que irão nos matar lá na frente. Arão gerou o bezerro de ouro. O Deus dele era a riqueza daquele povo ali, queria aquilo. E ele foi conivente porque ele aceitou. Quando eu falo Arão, eu estou falando do povo de Israel, para a gente entender melhor. Caíram na cilada do inimigo. Por quê? Porque não soube esperar. Agora vamos para o outro. Abraão não soube esperar, gerou o Ismael. Até os dias de hoje, Ismael é um problema. Algumas pessoas acham que Ismael faz parte dessas tribos lá, do Islã, né? Islã para lá. Mas deixa eu dizer a você, Ismael e Isaac está dentro de você. Ele disse que abençoaria o filho mais novo e o filho mais velho. Ele abençoaria você espiritualmente e daria presente para a sua carne. Ismael e Isaac estão dentro de você. É você que vai decidir qual promessa você quer. Uma promessa gerada na sua carne, na velha aliança, ou você quer uma promessa gerada no Espírito junto com o Pai? Muitos têm gerado isso, amado. Sabe qual era a minha maior preocupação? Era abrir um projeto que eu tenho, um projeto Unicamar Pessoas. Há 7 anos eu luto para abrir e não abrir ele. Há 7 anos eu espero um comando de Deus. Quase 8 anos. Porque o meu maior medo era gerar esse projeto e ele mesmo me matar. Porque eu ia fazer coisas que Deus não mandou no tempo errado. Eu não estava preparado. Mesmo os profetas dizendo que aprovou o projeto, eu aprovei o projeto. Se eu fosse você, eu andava assim de cabeça erguida, porque Deus dizer que aprovar um projeto, Deus aprovou o projeto. Mas qual era o problema do projeto? Eu não estava pronto. Eu não estava pronto para comandar o projeto, porque todas as vezes que eu fosse comandar ele, eu ia gerar Ismaéis. Todas as vezes que eu ia tomar uma decisão, eu ia construir um bezerro de ouro, porque a minha segurança ainda era o dinheiro. Quantas pessoas estão presas e seguras nas riquezas em Mamon? Mas eu quero dizer a você que a mudança de mente, a metanoia que Paulo fala, é quando você entende que você não pode se segurar em nada nesse mundo, porque você tem um pai que é dono do ouro e da prata, que se tornou pobre para que você se tornasse rico. E um pai nunca vai deixar o filho mendigar o pão. Aleluia. Esses homens erraram por não esperar. Pastor David, por que eles não conseguiram esperar em Deus? Como de fato então esperar? Se olharmos no Evangelho, onde Jesus saiu para orar lá no Getsêmani e deixou os discípulos, Pedro e os outros 2 discípulos, Jesus, espera aqui enquanto eu vou ali. Vou resumir. Quando ele voltou, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. E ele disse: vocês não foram capazes de orar nem 1 hora. O que eu quero dizer para você? Se você não é capaz de tirar 1 hora por dia para estar na presença do Pai, você está correndo risco de vida. Você está correndo risco de morrer espiritualmente. Eu não estou dizendo para você fazer devocional. Eu estou dizendo para você ir para a presença dEle,
faça o devocional, mas deseje e almeje a presença dele como Pai, porque a letra sem o Pai dentro de você não serve de nada. Aleluia. Como então esperar? Eu vou puxar lá de trás para a gente entender. O projeto, o plano original de Deus para o homem, para a humanidade, nunca foi a salvação. Nunca. O plano original de Deus para o homem nunca foi a salvação. O plano original de Deus era que o homem governasse sobre todas as coisas. Era o domínio. Coloca aí Gênesis 1:26 para mim. Era o domínio. Aleluia. Gênesis 1:26. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho. Pode passar. Sobre toda a terra, e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. O projeto, o plano original de Deus era que o homem dominasse, governasse sobre todas as coisas. Por quê? Porque a expansão do reino de Deus dependia de um homem obediente a Ele. Dependia de um homem ser capaz de negar a oferta de Satanás, a serpente. A expansão do reino de Deus só pode ocorrer quando Deus levantar homens e mulheres capazes de esperar nele o comando dele. Não é fazer para Deus, é fazer o que Ele manda fazer. Coloca Salmo 115:16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Para quem que Deus deu a terra para governar? Para o homem. Agora, por que Adão caiu no laço de Satanás? Deus viu e não impediu. Por que Deus não impediu Adão de errar? Por que Deus não impede muitas vezes eu e você errar? Porque Ele deu o domínio da terra para você, crente. É você que tem que dominar ela. É você que tem que governar ela. E quando eu falo de terra, eu estou falando de você. Agora, pastor David, mas eu não consigo governar eu mesmo. Eu não consigo dominar eu mesmo, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas emoções. Você só vai conseguir governar você quando você parar para esperar. E a espera é você estar na presença de Deus em oração. Você só vai conseguir vencer essa batalha dentro de você se você parar para orar, para desejar o Pai, para dizer: Pai, governe a minha vida. Enquanto você não fizer isso, desculpa, os psicólogos, eles são muito importantes, não vai adiantar. Porque o psicólogo vai trabalhar o nível de alma, mas Deus vai trabalhar o seu espírito. E se o seu espírito não governa, não adianta nada uma alma ali. É você que precisa se edificar. É você que precisa crescer em Deus, porque Ele deu o domínio para você da terra. Pastor David, então quer dizer que a chave para eu governar a minha vida é a oração, a intimidade com Deus? É. Por quê? Grava isso. Deus deu o domínio da terra para o homem. Ele não pode interferir no domínio da terra do homem, porque se ele interferir, ele deixa de ser Deus, porque ele vai contra a palavra dele. Ele não deu, ele disse que o domínio é do homem. Ele não pode arrancar esse domínio do homem. Agora, pastor David, como então dominar? Quando eu entro na presença do Pai
e que eu oro, eu estou dizendo: Pai, eu permito o Senhor governar a minha vida. A oração é a tua permissão para que Deus governe a sua vida, porque Ele vai governar a sua vida através do seu Espírito. E se você não ouve a voz dEle, como então Ele vai te governar? Não tem como. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a fé vem por ouvir a voz de Deus. Como eu vou ouvir a voz de Deus se eu não paro para ouvir Ele? Se eu não almejo essa presença? Como então Ele vai me governar? Porque a palavra diz que quando você ora, 1 Coríntios vai falar sobre isso, você está falando direto com o Pai. E então Ele vai te dando os comandos e te auxiliando no governo de você mesmo. Você precisa esperar em oração. O segredo para esperar é você estar em oração. Sem estar em oração, você não consegue passar da fase. Mas aprendemos que se nós lermos a Bíblia 300 vezes, nós vamos passar. Não adianta nada você ler ela sem você pedir o Espírito Santo para te ajudar. Vai ser apenas um livro qualquer, porque você não vai entender. Orar é você dar permissão a Deus para governar a sua vida. Você tem orado? Você tem se relacionado com o seu Pai intimamente? Pois a prova da espera é a prova mais difícil que tem, e você só consegue vencer ela se você confiar no Pai. E para confiar, você vai ter que esperar orando. Sem estar em intimidade com Ele, não suportará. É difícil escutar isso, pastor David. É difícil escutar a verdade, mas é a verdade. Você que recebeu uma palavra profética, alguém profetizou na sua vida, Deus te deu uma promessa de algo, você precisa, no mínimo, 1 hora na presença do Pai todos os dias, não por obrigação para que Ele cumpra a promessa, mas sim para você crer que Ele já fez. Você vai para o secreto, para a intimidade com Deus, não para Ele fazer, mas para você crer que Ele já fez. Só que ao contrário, nós vamos para o secreto para que Ele faça, mas Ele já fez, amados. Há 2000 anos atrás Ele já fez. Agora o que nós precisamos é derrubar a incredulidade que está dentro de nós. E essa incredulidade só é derrubada como? Quem lembra do endemoniado que os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram? Jesus não estava falando da casta de demônio do menino. Jesus estava dizendo: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Qual é a casta de demônios que só sai com jejum e oração? A incredulidade dentro de mim e de você. Ou você para orar, para buscar o Senhor, para mortificar a sua carne, ou infelizmente a incredulidade irá reinar na sua vida todo o tempo. A única coisa, amados, que agrada o Pai é a fé, não é o muito fazer, é a fé. E a fé só vem se você derrubar essa incredulidade. Então espera o Pai em oração. E no momento certo, Ele vai te revestir de autoridade e poder para você alcançar as promessas que é sua. Aleluia! Eita Deus! Um dia eu escutei uma história bem legal, muito bacana. Eu vou resumir ela para a gente ganhar. Eu não enxergo ali não.
mas ainda tem meia hora. Para a gente entender. Um pai e um filho estavam no supermercado, fazendo compra, fizeram as compras, tudo bacana. E aí chegou no caixa para passar a compra. O filho viu aquele doce maravilhoso, vários doces, balinhas ali. E ele disse: pai, eu posso pegar um doce? Pedro Valentim faz isso direto. Posso pegar um doce? E eu disse: pode. O pai disse: pode. E aí o filho esperou. Passou a compra toda. O filho não pegou o doce. E o pai dele perguntou: filho, por que você não pegou o doce? Ele disse: não, pai, pega você. E então o pai pegou o doce para o menino. Só que em vez de pegar um, ele pegou vários doces e entregou nas mãos do menino. Colocaram, embalaram tudo. E então o pai perguntou novamente: filho, por que você não pegou o doce? Eu mandei você pegar. Ele disse: pai, porque o senhor sabe escolher melhor do que eu. Talvez você não entendeu. A sua espera, a sua capacidade de esperar o pai decidir por você, te colocará em lugares mais altos do que você imagina. A capacidade de você esperar o pai agir, você receberá mais do que você imagina. Porque quando o pai dá, ele dá em abundância. E dali o filho saiu feliz da vida, porque ele aprendeu que o pai dele sabe escolher e dar as coisas melhores do que ele. Estou pregando para ti, viu, Valentim? O seu pai sabe o que é melhor para você. Então espera que o seu pai sabe. Viu? Tu está aí me olhando daí, tu fica ligado. Eu sei o que é melhor para você, e Deus melhor ainda. Amém? Para concluir, amados, nós vamos passar uma canção já já, que fala muito bem toda essa ministração. Tudo que está aqui está nessa canção. Tudo. Um dia Deus me pediu para esperar dentro de um banco, para falar do amor dele. Dificilmente tinha um dia que eu não ia chorando. Durante 7 anos e quase 8 anos, eu esperei Deus me arrancar de lá. Eu esperei um comando de Deus. Todos os anos eu entrava em desespero, querendo sair, e Deus mandava os profetas. Deus mandou eu vir aqui te dizer: não é a hora ainda. A única forma de eu suportar aquela pressão, as coisas erradas que o banco fazia, quer dizer a você, banco é uma empresa que veio direto do inferno. Grava isso. Banco é uma empresa que veio direto do inferno e que só foi feito para te explorar. E eu tinha que estar ali. A oportunidade que tinha, eu pregava o evangelho. A oportunidade que tinha, eu diminuía as taxas de juros. A oportunidade que tinha, eu arrancava as dívidas das pessoas. A oportunidade que eu tinha, eu dizia: não faça empréstimo, que isso vai te explorar há 7 anos, moço. Quantas vezes eu evitei de uma pessoa ser endividada? Quantas vezes? Um desespero terrível, Fagner. Chorava quase todos os dias, mas eu tinha que obedecer. Agora, para mim obedecer o tempo de espera, Fagner, eu só consegui quando eu fui para o secreto, orar e jejuar. Não para que Deus fizesse, mas para mim suportar e crer que Ele estava no comando e Ele sabia o que era melhor para mim. E agora, irmã, foi a senhora que deu a palavra. Naquele dia a senhora não sabe como eu estava em conflito, se eu esperava ou se eu dava uma atacada no mercado. E aí Deus te usou. Deus disse que Isaías 64 para você. Deus respondeu a minha oração usando a senhora. E por isso hoje vai fazer praticamente 4 meses esperando um comando de Deus. Qual é a chave para suportar tudo isso?
ir para a presença do Pai e saber que Ele tem o melhor para mim. Porque se eu fizer, Pedro, eu vou gerar Ismael. Se eu fizer, eu vou gerar um bezerro de ouro. Se eu fizer, eu vou gerar empresas que vão me matar lá na frente. Mas se eu esperar, eu não sei nem como, o que Ele vai fazer. Eu só tenho uma noção, mas eu sei que Ele tem o melhor para mim. Coloca a música para nós, fazendo favor, curva as suas cabeças, apaga um pouquinho a luz, e nós vamos entender o que